Oi gente, eu já vim falar novamente sobre Outlander e sobre esse episódio aí que deu o que falar, né? Que gerou muitas polêmicas e que foi uma montanha-russa de emoções pra gente. Então bora falar sobre esse episódio, né? Episódio 10, gente, só faltam 3 episódios para acabar. Eu não tô bem, não estou bem, tá bom? Então, o que que pega? No começo do episódio a Brianna tá lá, né, toda pra baixo e tal. E o Jamie ainda tá tentando fazer essa ligação dos dois, né, essa conexão entre os dois. E ele vê que ela fica meio triste pelo que aconteceu com ela e tal, e chama ela pra dar uma volta. E ali a gente vê que ela se culpa muito pelo que aconteceu com ela. Ela se sente muito culpada, ela acha que a responsabilidade foi dela. E que ela até pergunta ao Jamie se o Jamie odeia ela, se o Jamie tem vergonha dela. E é uma cena assim tensa, né? Porque você vê como é que ela tá se sentindo a respeito do que aconteceu com ela. E o Jamie fala que não foi ela que fez aquilo, fizeram aquilo com ela. E nisso ela fica ali brigando com ele, falando que ela poderia lutar mais, que ela poderia ter impedido aquilo. E o Jamie usa por meio de... É uma explicação meio... Ai, gente, essa cena aí é um pouco tensa, sabe? É bacana ver ele tentar ajudar a filha dele a superar aquilo e tal, mas também mexe com outro ponto de que ele tá falando ali pra milhões de pessoas que estão assistindo essa série, de que mesmo se ela lutasse ali contra o agressor dela, o resultado não ia ser diferente. Então... há umas questões aí meio... uns pontos, né, que a gente é tenso falar sobre esse assunto. É um assunto delicado a se tratar, mas existe casos e casos, pessoas e pessoas, né? Mas ali a gente tá falando de Brianna. Aí ele meio que simula ali uma agressão ali contra ela e manda ela tentar se soltar, até o ponto dela perceber que ela não teria como, ela não conseguiria se soltar do Bonnet, como ela fica imaginando na cabeça dela. E nisso os dois têm ali conversas, porque o Jamie também foi abusado, né, pelo Randall no passado. Então os dois têm essa conversa, tem esse papo, e ela fala com ele que ela quer matar ele, né, dá vontade de matar ele. E beleza, né, nisso nosso episódio corre. Nisso a gente vê o Roger na mão dos índios, né? E vendo ali que ele tá passando maus bocados. O bichinho tá todo arrebentado, né? Tá, ó, tomando um pau nervoso ali. Ai, Deus. Porta ali do outro quarto. Aí nisso, o que que pega? A gente vê ali o Roger... tá caminhando ali com os índios caminham o dia inteiro, descansa 10 minutos, tá caminhando. Eles caminham o dia inteiro mesmo, sabe? Porque eles é determinado, eles querem chegar na casa deles o quanto mais rápido possível. E nisso também a gente vê ali uma conversa da Claire com a Brianna, né? E ela falando com a Brianna sobre ela manter a criança ou ela abortar. Porque se ela escolhesse abortar o bebê, a Claire ia ajudar ela, né? Aí a Claire joga real pra ela, ó, vai ser dolorido, vai ser perigoso, mas se você quiser fazer, a gente tá aí. Mas se não quiser fazer também, ó, de boa, tá? Mamãe te ama. Aí nisso, o que que pega? A Claire já joga pra ela, ó, se você quiser ficar com o bebê, você vai ter que voltar pra sua casa agora. Porque atravessar grávida tá de boa, a Claire já fez isso no passado, mas... atravessar com uma criança no colo já é outras questões, porque ela não sabe o que vai acontecer com essa criança, o que se dá, né? Se a criança vai junto com ela normal, se a criança vai sobreviver, se a criança não vai parar em outro tempo. Então, umas questões muito complexas a respeito disso. Então, ela joga real pra Brianna. Se você quiser ficar com o bebê, você vai ter que ir embora agora, enquanto você tá grávida. E tem mais momentos assim engraçadinhos, tipo o Jamie falando com a Brianna que o Ian tá encantado por ela. Ela fala, colega, ele é meu primo, por favor, para. Aí nisso também tem um momentinho ali de mãe e filha, onde as duas ficam listando coisas que sentem falta no tempo delas.
E é muito engraçadinho ver isso, né? Eu gosto desses momentos mais fofinhos, mais engraçadinhos, mais leves da série, né? Porque a série é muito pesada, tem muita cena, muita drama. Adoro tudo, mas também uma leveza de vez em quando, ó, faz bem pra pele. E depois de todo esse começo aí de leve, de boa, tirando do Roger que tá, né, comendo pão que o diabo amassou, chega a cena que a gente tava esperando, o confronto final. Que foi o que? A Brianna tá ali dormindo, ela tem um pesadelo com o Roger mais o Bonnet. E nisso ela acorda ali desesperada, chorando. E a Lizzie fala com ela, ó, fia, fica de boa aí, porque ele não vai te perturbar mais, tá bom? Porque já damos um trato nele, já damos, ó, consumimos com ele. A Brianna vai pra ela, do que você tá falando, minha querida? E nisso, Lizzie conta tudo pra ela e é aí que o pau quebra. É aí que a situação está armada. Nisso, Lizzie contou pra ela, né, o que aconteceu. Ela chegou lá na cabana, virada no giraia, chegando de voadora no geral. E falando, cadê o Roger? O Jamie fala que bateu nele mesmo, que espancou ele mesmo, que ele tinha abusado dela, que não sei o que tem. Aí ela foi, virou pra ele e falou que, não era que o Roger não fez aquilo, que ela dormiu com ele porque ela quis. Ele vai... Gente, é aí que o Jamie perde a linha. Por quê? Quando ela fala que dormiu com o Roger porque ela quis, ele já acusa ela de ter feito a acusação de estupro por, sei lá, por capricho, porque eles brigaram depois. E ele acusa ela disso, de que ele coloca o que ela falou à prova, sabe? Ele não acredita, né? Desacredita na palavra dela naquele momento ali. E foi ali que ele perdeu a Brianna. Porque dar um couro no Roger, até, né, ele podia contornar isso aí, mas ali, quando ele desacreditou na palavra da Brianna, foi ali que ele perdeu ela, porque ele acusou ela de ter feito essa acusação contra o Roger porque ela era... Porque ela quis, sabe? Que ela, não sei. Ela vai e mete o tapa na cara dele. E eu vi muita gente criticando a Brianna por causa disso, por toda essa situação, culpando ela. Por ela não ter contado o nome de quem realmente fez isso com ela, por ela ter batido no pai dela. Mas sobre essas duas questões eu não concordo com quem tá criticando a Brianna. Por quê? A questão mais simples, né? De tudo isso, dela ter batido na cara do Jamie. O Jamie até então não era o pai dela. Ele tá começando a ser o pai dela. Ele é pai biológico dela, mas por 20 anos ela teve um pai, que foi o Frank. E até o que? Ano passado, na série há mais tempo, mas até temporada passada, ela pensava que o Frank era o pai biológico dela. Então tem pouco tempo que ela descobriu que o Jamie é pai dela e tem pouco tempo que ela tá junto com o Jamie. Então ele é um estranho pra ela. Mesmo ela sabendo dele, mesmo a mãe dela contando histórias sobre o Jamie, falando sobre ele pra ela, ele é um estranho pra ela. Os dois estão tentando ali uma proximidade, uma coisa, né? Mas ele é um estranho pra ela. Ele é o pai biológico, mas é um estranho. Então essa questão aí dela ter batido nele, eu vi umas pessoas falando, ai, que eu amo meus pais, eu vejo uma situação dessa, que não sei o que tem. A Brianna ama os pais dela também. Ela jamais faria isso com a Claire ou com o Frank, por exemplo. Mas o Jamie ali, o Jamie é um estranho pra ela, sabe? Os dois estão tentando uma conexão ali nessa temporada, nesses últimos episódios. Mas até então ele ainda é um estranho pra ela. Agora a questão dela não ter contado pro Jamie o nome da pessoa é outra questão, gente. Ela não tem intimidade com o Jamie pra chegar e falar sobre esse tipo de coisa. Tanto que não foi ela que contou pro Jamie que ela foi estuprada, foi a Claire. Ela se abriu com a mãe dela, né? E mesmo assim ela não contou pra mãe dela quem fez isso. A mãe dela descobriu. Por quê? Porque a Brianna, ela tinha motivos pra não fazer aquilo. De não contar. Que ela falou no episódio passado que ela não contou por medo do Jamie ir lá e caçar ele e dar mais ruim ainda. E outra, gente, você não pode chegar e criticar uma pessoa assim por ter sofrido tamanho trauma, sabe? Chegar, ela não contou
o nome do cara. Então a culpa foi dela, do Jamie ter batido no Roger. Não, a culpa não foi dela. Isso tudo foi realmente um grande mal entendido? Foi. Mas a Brianna não tem culpa de ter não contado pro Jamie quem que realmente fez aquilo com ela, sabe? Ela que nem eu falei, ela tá tentando uma proximidade ali com o Jamie agora. Ele tá se tornando o pai dela agora. Ela não ia chegar e contar isso pra ele assim, até porque ela tava tentando evitar isso. Justamente pra ele não ir atrás do Bonnet e dar merda, e dar ruim. Então jogar isso aí e falar que a culpa foi dela, eu acho muito errado e muito complicado você fazer isso. Até porque a vítima de estupro sempre é a culpada, né? A gente já viu isso em NXWY, caso que a vítima sempre vai ser apontada como culpada. Ainda mais esse tempo, né? Onde você mesmo viu ali no episódio onde ela foi abusada e ninguém fez nada. O povo ouvia ela gritando por ajuda e ninguém fez nada. Naquele tempo, isso daí era a coisa mais normal do mundo para os homens lá, né? Porque os homens queriam, eles pegavam. Nisso, já entra a questão de pessoas culpando ela por ela ter entrado naquela sala. Ela mesma se culpa por isso, de ter entrado na sala lá com aquele homem sozinho que ela não conhecia e blá 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 blá. Aí nisso vem outra questão de você culpar ela por não revelar o nome de quem fez isso com ela, culpar ela de não ter se abrido pro pai dela e revelado a verdade. Isso aí já também é muito complicado você chegar e fazer isso, né, gente? A gente tá falando aqui de uma ficção, mas a gente costuma muito praticar as críticas na ficção que a gente faz na vida real. Então, eu acho isso aí muito complicado você virar e falar que a culpa é da Brianna, dela não ter feito isso, né? Até porque a menina tá traumatizada aí até hoje. A gente viu aí os pesadelos, a gente vê como é que ela tá cabisbaixa, que ela tá sofrendo por causa disso, você vê isso. Então, é uma situação complicada e muito complexa. Você virar e apontar o dedo e falar quem tá errado, quem tá certo. Até porque ninguém ali tá certo, ninguém ali tá errado. Que não faz sentido nenhum. Mas aqui implica, porque o Jamie, na cabeça dele, ele tava indo defender a filha dele. Só que ele pegou o cara errado, né? Isso tudo ali é uma confusão de falta de diálogo, realmente. Isso é. A Claire sabia quem realmente era? Sabia. Mas a filha dela fez ela prometer que não contaria. Então, se ela contasse isso pro Jamie, ela ia estar traindo a confiança da filha dela. E se você não tá lembrado, o relacionamento das duas não era muito bom. A Brianna, mas a mãe dela, começou a se dar bem quando a Brianna soube a verdade. Porque até então a gente via a Brianna falando isso, que as duas não se davam bem, que a mãe dela era muito distante, que as duas se mantinham distantes. O relacionamento da Brianna era bom com o pai. Então, quando as duas começou a se dar bem, a Claire voltou. Então, eu entendo a Claire de não ter contado pro Jamie, de não querer quebrar a confiança da filha dela, assim, porque a Claire sabe o histórico das duas. E outra, eu entendo também dela ter ficado do lado da filha dela naquele momento, que muita gente também, né, pegou pesado com a Claire por ela não ter se posicionado ali, mas não tinha nada o que ela fazer, gente. Não tinha o que a Claire fazia ali naquele momento. A filha dela tava mais abalada ali, tava mais sofrendo, tá traumatizada. Ela tinha que consolar a filha dela mesmo. Então, é por isso que eu gosto de Outlander, gente. É por essas questões que a série levanta, por esses dramas familiares maravilhosos. E nisso acontece outra coisa, que ela pergunta cadê o Roger. E o Jovem fala que vendeu o Roger. E nisso a Brianna fica mais nervosa ainda e dá um soco na cara do menino. Eu confesso que eu ri. A cena era triste, era pesada, mas eu ri. Disso ter acontecido, ela ter chegado, dado um soco nele. Eu ri, gente, desculpa. Ali me perdeu que eu comecei a rir. Mas nisso vai rolando o episódio. Eles fazem uma reunião ali na fogueira, falando como que eles vão encontrar o Roger de novo. E nisso a gente descobre que se eles fossem atrás desses índios que o Ian vendeu, eles demorariam 4 meses para chegar lá, porque os índios moram em Nova York. Os índios é chique. Eles moram em Nova York.
Então demoraria 4 meses pra eles chegar lá. Já foi a gravidez da menina inteira, né? 4 meses indo, 4 meses voltando. Vai chegar, o menino já vai estar até com dente. Bobear. Mas aí o que pega? A Brianna bate o pé ali falando que eles vão ter que trazer o Roger de volta e que eles não iam sozinhos. Até porque faz sentido, né, gente? Se o Roger visse aqueles dois ali perto dele, se aproximando, ele ia correr, ele ia fugir, né? Porque foi os caras que pegou ele, né, gente? Vendeu. Ele não sabe quem eles são. Então a Brianna faz a mãe dela ir com eles pra trazer o Roger de volta. A mãe dela não quer, a Claire não quer. E a Claire bate o pé falando que não vai deixar a filha dela sozinha. Mas a Brianna fala que ela tem que ir. E eles acabam entrando num consenso ali de que a Brianna vai ficar na casa da Jocasta. E nisso, ali, o relacionamento da Brianna com o Jamie, gente, tá indo só assim, ó, ladeira abaixo. Eles estavam conseguindo progredir, né? Fazer um avanço ali nesse relacionamento. De pouquinho em pouquinho. Mas depois que ela descobriu isso, foi só caindo, caindo, caindo. Eu acho que se ele não tivesse desacreditado nela naquele momento, quando ele falou aquilo pra ela deu tapa na cara dele, dava até pra contornar a situação. Mas eu acho que aquilo ali foi onde ele perdeu ela, realmente. E o engraçado, apesar de triste a cena, apesar de tensa a cena, o engraçado ali é que você vê que realmente a Brianna é filha do Jamie. Aquilo ali é pai e filha mesmo. Porque os dois é muito cabeça dura e os dois batem o pé, meu filho. Os dois tá ali, ó, competição de grito. Quem grita mais. E a Claire ali no meio só olhando, oh meu Deus, o que tá acontecendo com minha família? Aí nisso chega o dia onde eles vão viajar. A Claire ainda tá meio assim de ter que viajar e deixar a filha dela sozinha. A Brianna conta pra ela que vai manter a criança. E aí que a Claire quer ficar mesmo, né, isso na fogueira. Já no dia da viagem, a Claire ainda tá meio abalada de ter que deixar a filha. A Brianna pede desculpa a ela de tá fazendo ela ir embora e largar ela de novo. E nisso, outra ceninha ali que eu comecei a rir, gente, eu não aguentei. O Ian falando que se não recuperasse o Roger, ele casaria com ela. Oh, meu Deus. Ai, o Ian pra quebrar essa tensão. Aí nisso os dois viajam, né? Ou os dois não. O Murtagh leva a Claire não, gente. A Brianna mais a Lizzie pra casa da Jocasta. E os outros três, né? A Claire, o Ian e o Jamie vão atrás do Roger. E nisso a gente volta pro Roger. O Roger ali na mão dos índios. O Roger não tá conseguindo não andar mais. Tá cansado, exausto. Até que surge uma oportunidade ali. O Roger cai numa ribanceira e ali é perna pra quem tem, meu filho. Ele sai correndo, os índios correm atrás dele, ó. Corre pela sua vida, vai embora, segue seu caminho, vai feliz. Feliz não, porque no momento tá tenso ali. Mas ele, ó, perna pra quem tem, sai vazado, sai correndo. E eu só na gritaria, vai Roger, vai Roger. E o Roger consegue fugir dos índios. Aí nisso também tem o quê? A chegada da Brianna na tia Jocasta, né? É o River Run. Ali na chegada dela... Ai, eu amo a Brianna. A Jocasta pede pro Ulysses ler a carta que o Jamie mandou explicando a situação. Só que a Brianna nem dá tempo do Ulysses ler. Só fala, ó, tá escrito isso, 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 isso. E aí? Tamo de boa? Aí... A Jocasta fala, tamo de boa, vai ficar na minha casa, me caça é sua caça. Antes disso eu tinha esquecido de comentar, é que lá na reunião da fogueira, o Jamie pediu pro Murtagh trazer o Bonnet pra ele, que ele ia matar o Bonnet. Tenso. Tenso essa temporada. Aí nisso, a Brianna vai ficar ali com a tia Jocasta, né? Enquanto a mãe dela e o pai dela... E o primo dela vão atrás do marido dela. E nisso chega a última cena desse episódio que eu fiquei meio assim. O Roger tá andando pela floresta ali. Aí nisso ele escuta um barulho. E eu tô assim, não, não, mentira. E é aquele barulho que a gente já conhece. Na hora que aparece a pedra eu falei, puta merda. Ele vai embora.
Não, acredito que ele não vai embora. Acho que ele vai ficar pra encontrar a Brianna, mas... Ai, cara, eu não ia culpar ele de ir embora ali. Sinceramente, viu? O bichinho sofreu ali na mão do pai da Brianna e dos índios. Eu não ia culpar ele, tanto que na hora que ele vê a pedra e vê o que é a pedra, ele começa a chorar. Ali você vê se ele tá se perguntando se vai ou não, se vai ou não. E outra coisa que tá todo mundo caindo na alma do Roger é essas atitudes do Roger com a Brianna. O povo cai em cima dele. Assim, é bom ver o povo ver esse tipo de atitude e criticar falando que não é certo. É bacana ver isso, é muito legal ver o povo pensando isso. Mas o que a maioria não tá levando em consideração é a época que isso se passa. A série se passa em 1960, né? A parte do Roger mais da Brianna. E mesmo assim, quando eles voltam, é uma época onde o machismo domina, né? Então, a pessoa ela é criada daquele jeito. O homem é criado daquele jeito. A Claire mais a filha dele são mulheres à frente do tempo dela. De não aceitar esse negócio de o homem mandar nelas. Delas querer ser quem elas são. São mulheres à frente do tempo delas, né? Então, até o Jamie no começo da série, ele era muito machista. Ele já chegou a bater na Claire, se vocês não lembram. Eu ri nessa cena, depois eu ri, mas por toda a construção da cena. Um correndo atrás do outro, chutando ele e tal. Mas ele já chegou a bater na Claire por causa disso. Ele já xingou ela muito depois que ele resgatou ela do Randall aquela vez. Então o Jamie também ele era extremamente machista no começo da série. A Claire que foi mudando ele. Então, tá? Você que ama, defende o Jamie, mas fica xingando o Roger de machista, vamos rever isso, tá? Agora ele não é muito. Ele ainda é um pouco, ainda mais no livro. Mas ele já foi muito, tá? Então bora rever isso aí. E nisso acaba o episódio com o Roger fazendo a mãozinha lá assim de vou tocar na pedra ou não vou tocar. Eis a questão. Acredito que não tocará. Então o que a gente faz é esperar o próximo episódio. Eu já tô no livro 4 parte 2, né? E eu pretendo fazer vídeos a respeito do livro e da série. Então, bora aí na fé do Senhor que os vídeos saem. Tô na metade do livro já. Espero terminar ele antes de o último episódio da série passar. A vida tá corrida, gente. Não tá podendo ler muito livro, não. Tá difícil. Mas no caso é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Beijo!